Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Cremos e confessamos que na unidade da deidade ou da divindade há três pessoas de uma só substância, poder e eternidade: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Pai não é gerado nem procedente. Esta doutrina da Trindade é o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus e de todo o nosso conforto na dependência dEle. Cremos ainda e confessamos que aprove a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória de seu eterno poder, sabedoria e bondade. No princípio, criar ou fazer do nada o mundo e todas as coisas existentes nele, quer visíveis, quer invisíveis, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. Esta é a declaração de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, e este é o programa evangélico A Voz Congregacional, uma produção da Igreja Congregacional do Geisel, e também uma produção da nossa Secretaria de Missões, que está sob a coordenação do pastor Eudes Lopes Cavalcante, que já se encontra aqui também nos estúdios. Este que vos fala o pastor Samuel Santos, e aqui representando a nossa secretaria está o nosso irmão diácono Nivaldo. A partir de agora queremos convidar todos vocês a estarem ligados em nossa programação até aproximadamente às 13 horas da tarde. Como sempre, cremos que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Você que está aí em casa, você que está no trabalho, você que está no trânsito, no comércio, seja onde for, continue sintonizado, porque através das canções, através dos estudos bíblicos, Deus há de falar a sua alma, lhe confortando, lhe edificando, lhe quebrantando, fazendo maravilhas no seu viver. Amém? E vamos começar orando, como sempre, né? É bom começar sempre adorando, orando, louvando, e queremos convidar aqui o nosso irmão diácono Nivaldo para fazer essa oração inicial, pedindo a bênção do Senhor para a nossa programação. No programa Voz Congregacional é momento de oração. Obrigado, ó Pai, por este momento que Tu nos concedes, pela responsabilidade, Senhor, que temos de neste programa divulgar a Tua palavra para que ela possa alcançar os corações necessitados. Te pedimos por todos nós que fazemos este programa, pedimos também, ó Deus, pela emissora, que também tem o grande dever, Senhor, de controlar tudo, e aqueles, principalmente, que estão diante dela, no dever de proclamar as verdades maravilhosas do Teu Evangelho. Nós te pedimos nesta hora pelo pastor Eudes, pelo pastor Samuel e por todos, enfim, que fazem o programa A Voz Congregacional. Nós te pedimos tudo isso e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.
sem ti. Espírito Santo, dança assim com ele, dança, dança. Meu amigo íntimo, dança com Jesus, dança, dança. Jesus, ah meu Jesus, ah meu Jesus, o que é que eu vou dizer de ti, que me justificou, me santificou, me fez filho de Deus e herdeiro de tudo de Deus. Faz assim, rapaz. Eu amo vocês três e vivo pra vocês. Me leva no seu vento, me carrega. Oh, Deus, eu te amo, não te troco por nada. Nesta vida e cada dia eu te quero mais, 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 mais. Deus, eu te amo, não te troco por nada. Faça os três, os três, os três. Todo dia o inimigo vem tentar me derrubar, mas meu Jesus não deixa, Ele não deixa. Nele eu estou firme, firme na rocha. E não importa a proposta que eu receba, a minha vida é dos três. Eu sou dos três, eu sou dos três. Deus, eu te amo, não te troco por nada. Nessa vida e cada dia eu quero mais, 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 mais. Deus, eu te amo, não te troco por nada. Eu quero ver uma multidão levantando três. Quem é dos três aí? Deus, eu te amo. Canta aí, vai. Deus, eu te amo, não te troco por nada. Nessa vida e cada dia eu te quero mais, 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 mais. Deus, eu te amo, não te troco por nada. Não, Deus, eu te amo, não te troco por nada. Nesta vida e cada dia eu te quero mais, 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 mais. Deus, eu te amo, não te troco por nada. Quem não troca Jesus por nada, diga aleluia, glória a Deus. Diga assim, ó, a minha vida é dos três. Aplaude ele aí, meu irmão. CPAD FM.
A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Na Grande João Pessoa são 12 horas e 13 minutos. Estamos de volta. Acabamos de ouvir na voz de Thales Roberto, além da canção Eu Amo Vocês Três. Aproveitando esse clima, né, de Dia dos Namorados, pastor Eudes. Ontem estivemos ali no City Park, né, realizando o jantar dos namorados da nossa igreja. Foi uma bênção, né, juntamente ali com o pastor Jedaí, sua esposa Liliane, o presbítero Evandro, Vanderlange, né, pastor Walter também, Raquel, pastor, né? Walter, Raquel, que organizaram aquela grande festa, né? O Diácono Nivaldo esteve lá também. E hoje, né, nós queremos reviver um pouco, né, desse momento, confessando nosso amor a Deus, como foi cantado, e também confessando nosso amor aos nossos cônjuges, né? Queremos mandar um abraço especial para todos eles, né, pastor? É verdade. Aqui eu queria também um abraço especial à minha querida esposa, né, que está lá em casa. Amém. Junto com eu de Júnior, e a gente está ali há 38 anos, né, juntos, né? É muita vivendo bênção. para a glória de Deus. Né? Graças muita luta, a Deus. mas Deus é bom e nós nos amamos e a gente procurado servir o Senhor. Né? Amém. Também mando um abraço especial para a minha amada Adriana, né? E o irmão Diácono Nivaldo, quer mandar também um alô? Também eu mando um abraço aí todo especial para a Lindalva, né? Para o restante dos meus familiares. Amém. Que Deus abençoe todos os casais, né? E por falar e mandar um alô, pastor Eudes, o nosso coração está bastante contente, né? Pelo que Deus tem feito através dessa programação. Muitas pessoas nos procuram, né? Pedindo um alô, dizendo que estão ouvindo o programa, né? De forma assídua. E nós queremos aqui mandar um ósculo santo, né? De todo o nosso coração para todos os nossos ouvintes e para todos os ouvintes da CPAD FM 96.1, e inclusive tem aqui alguns alôs especiais que hoje não pode faltar, né? Essas pessoas já estão aqui na espera. Eu quero aproveitar esse espaço para isso, antes do nosso estudo bíblico. Quero mandar aqui um alô para a irmã Neuzinha Moura, sua mãe Severina, não é? O seu esposo Carlos e seu filho Gabriel, lá no Conjunto Ernesto Geisel. Também queremos mandar aqui um alô para a nossa irmã Maria Vicência, pastor, e sua neta Maíra. Também para o irmão Avani, ele disse que também está sempre na escuta, né? E sua esposa, irmã Maria Diniz. Para Elionai, né, que é da Igreja Assembleia de Deus, lá em Mangabeira, sua esposa Dalana. Ele disse que está no trabalho dele, no restaurante, né? Lá em Mangabeira, mas está sempre escutando, né? E disse que inclusive foi muito tocado, né, pelos estudos aqui ministrados. Deus esteja abençoando. Também Juninho, de Fabiano e Cláudia, disse que está na escuta também, né? Aquele jovem que teve lá também ontem no encontro de casais. O presbítero Severino e sua esposa Evanda, lá do Valentina, bem como o irmão Marcos do Sorvete Zeca, que trabalha lá com o irmão presbítero Severino, né? Ali no Conjunto José Américo. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Daqui a pouquinho estaremos, né, abrindo os nossos microfones para os irmãos participarem ao vivo da nossa programação. Então, vão se preparando aí, não é? Inclusive, vale também pelo WhatsApp, viu? O pessoal aí que faz parte do grupo, se prepare, né? Porque o tempo é pouco, vocês podem responder por lá também. Então, se você já sabe a resposta para a pergunta do quadro A Bíblia, pergunta você responde, então interaja daqui a pouco conosco. A pergunta é a seguinte: quais os nomes dos personagens bíblicos que sustentaram as mãos de Moisés na luta de Israel contra os amalequitas? Esta é fácil demais, né? Então,
ligue para cá e participe, que no final do mês você estará concorrendo a um belo brinde, no caso uma Bíblia de estudo para mulheres, para você presentear a sua esposa, seu namorado, sua mãe, quem quer que seja, tá bom? Mas chegou a hora de estudarmos um pouco a palavra de Deus. E hoje, pastor Eudes, estaremos tendo uma visão panorâmica do livro de Juízes, não é isso? Boa tarde, a paz do Senhor. Boa tarde, pastor Samuel. Boa tarde, nossos queridos ouvintes. Paz do Senhor para todos. Diácono Nivaldo, né? Ivan, que está aqui no controle da CPAD FM. Eu quero dizer também que eu sou ouvinte de carteirinha dessa emissora, viu? Amém. Amém. Eu tenho 2 rádios em casa, um próximo à minha mesa de estudo, outro próximo no computador, onde eu faço o trabalho da igreja, né? E é sempre ligado na CPAD FM. Eu quero parabenizar esta emissora. Realmente, como a irmã disse, é uma bênção na vida de todos os ouvintes e permita a Deus que este empreendimento, esse projeto continue funcionando bem, como vem fazendo, para a exaltação do nome do Senhor nosso Deus e para a bênção de nossos queridos ouvintes. Nós nos sentimos felizes Amém. de fazer parte também da CPAD FM com a nossa programação A Voz Congregacional. Graças a Deus. Pastor, o livro de Juízes, qual a sua mensagem para nós? Qual a importância deste livro no cânon bíblico? O que aconteceu, né, nesse período que levou a ser escrito este livro, né? O que é que Israel estava experimentando? O que é que podemos aprender? Samuel, é o seguinte, esse livro é um livro que a igreja deve olhá-lo com muita atenção, né? Porque em Josué nós temos o livro da vitória. Como a irmã Liliane gosta muito. É verdade. Liliane, Deus te abençoe, você está na escuta junto com o Gedaías aí, né? Mas agora a gente vai entrar numa fase na vida de Israel de altos e baixos na vida espiritual, né? E Juízes, como Josué é um livro de vitória, Juízes é um livro de fracasso. Né? O povo de Deus alternava bons e maus momentos, né? E o segredo, ou melhor, o que explica melhor aquela condição de Israel foi justamente o que eu vou ler aqui no capítulo 1, no versículo de número 10, que diz o seguinte: foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Após ela se levantou outra geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que ele fizera a favor de Israel. Aí está a causa daquele período de fracasso da vida do povo de Israel. Josué tinha falecido, os grandes líderes, conquistadores também tinham falecido, e agora ficou o povo entregue a cada um a si mesmo. Inclusive, falamos sobre isso no final do programa passado, que Josué, né, ele fez um desafio ao povo de Israel, dizendo, né, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e vocês escolham quem vocês vão servir, né? Exatamente. Aí vem agora o problema, que é um problema hoje da igreja brasileira, né? O problema do que nós estamos vivenciando, não é um crescimento numérico muito grande, mas precisa olhar essa questão de crescimento com mais profundidade, porque aquela geração que sucedeu, aqueles líderes de Israel vencedores, ela não conhecia o Senhor nem as obras que ele fizera. Então houve um fracasso muito grande no meio das famílias, porque os pais que tinham a obrigação perante a lei mosaica e perante Deus de ensinar os seus filhos, fazê-los conhecer ao Senhor, negligenciaram. Talvez preocupados só em conquistar, né? Esqueceram que tinha uma família que deveria ser instruída nos caminhos do Senhor. E também dos levitas. Foi dito aqui aos queridos que quando Josué conquistou a terra da promessa, 48 cidades foram distribuídas no meio das 12 tribos de Israel. 4 cidades para os levitas. Então, os levitas, eles tinham a obrigação dada por Deus também de ensinar o povo a lei do Senhor. Então fracassaram os pais nos lares e fracassaram também os levitas em seu ministério no cotidiano. O resultado é que nós encontramos agora um relato bíblico no livro de Juízes, um período extenso, talvez comparado assim a escravidão no Egito, que foi 400 e poucos anos, mas alguns historiadores acham que foi 300 anos por causa de judicatura superposta. Quer dizer o seguinte, que um juiz trabalhou numa tribo, né, e outro trabalhou noutra tribo simultaneamente. Então acham que foi 300 anos que envolveu
o período dos juízes. O título dos juízes deriva-se dos líderes levantados por Deus em época de crise em Israel, naquele período compreendido entre o livro de término de Josué e o início de Samuel, que é quando começa um pouquinho mais na frente o reinado de Saul em Israel. O escritor provavelmente tenha sido Samuel, e compreende um período de aproximadamente 430 anos, como eu falei, né? O tema: ciclo de fracasso e apostasia sem um líder nacional. Qual o objetivo deste livro? Preservar o registro da história de Israel, ser uma liderança nacional e enfatizar a necessidade de um rei teocrático, que estava previsto no livro de Deuteronômio, capítulo 18. Muito bem. O que é que caracteriza este livro? Primeiro, ele registra eventos da história de Israel depois da conquista por Josué até o início do reino através de Saul. Não é? Muito bem. Ele ressalta 3 grandes verdades. Primeiro, o povo que pertence a Deus só deve tê-lo como Senhor. Vê aquelas palavras que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Segundo, o pecado, aí vem para nós agora, da igreja, né? O pecado é sempre destruidor para a vida do povo de Deus. Terceiro, sempre que o povo de Deus se humilha e busca a Deus, ele ouve e abençoa. Essas verdades estão lá dentro deste livro. Este livro também enfatiza que Israel, quando Israel perdia a visão de Deus, afundava no caos espiritual, moral e social. Relata casos comuns para a vida da igreja também, no povo de Deus, né? O desleixo na vida espiritual sempre acarreta em pecado. Quando o indivíduo, né, esquece de ir para a igreja, esquece de ler a Bíblia, de buscar a Deus em oração, ele fica vulnerável a cair em pecado. Isso aqui está lá no livro de Juízes, né, representado. Segundo, Deus é longânimo, sempre quando nos arrependemos, ele perdoa e liberta. Outra coisa, os líderes de Deus, do povo de Deus, são suscetíveis de cair no pecado por falta de humildade ou por falta de caráter, ou falta no caráter, né? Bom, Deus usou nações estrangeiras para punir o seu povo e levá-lo ao arrependimento. E também o livro enfatiza a questão, né, de líderes usados por Deus são sempre líderes cheios do Espírito Santo. Esboçando o livro, assim, olhando o livro de uma forma panorâmica, você vai encontrar 3 grandes divisões neste livro. Primeiro, são apresentadas as razões principais da apostasia de Israel. Foi um fracasso militar na conquista da terra, porque foi o seguinte: Josué, ele conquistou a terra, subjugou, mas ainda havia povos estrangeiros morando naquela terra. Ainda tinha terra para conquistar. Exatamente, né? Por isso que ele disse: ainda há muita terra para conquistar. Então, os líderes de Israel, né, os líderes das tribos, falharam em cumprir aquilo que Deus tinha determinado. Por quê? Porque a terra foi dividida, cada tribo ficou com a terra, agora cada um é que iria agora limpar aquela área que lhe fora atribuída, né? Então, fracasso militar na conquista da terra e o fracasso religioso na guarda da lei. Então, isso aí é a primeira parte do livro e está do capítulo 1 até o capítulo 3. Do capítulo 3 ainda, né, até o capítulo 16, então, o ciclo de apostasia de Israel. Aos Juízes, você que está nos ouvindo nesta tarde, no início desta tarde, você pode sintetizar a mensagem de Juízes em 4 áreas: pecado, opressão, arrependimento, libertação. Pecado, opressão, arrependimento, libertação. Esta é a mensagem espiritual ou teológica do livro de Juízes. Então, as opressões foram quantas? Então, nós começamos com uma opressão feita pela Mesopotâmia, né? Que o juiz libertador foi Otoniel, da tribo de Judá. Depois vieram os moabitas que oprimiram Israel. Eude, até eu acho bonito, parece com o meu, né? Eude, né? Eude, né? Eude era benjamita e ele libertou Israel das mãos dos moabitas. Vieram os filisteus e oprimiram Israel, a primeira opressão filisteia. Então, Sangar, da tribo de Judá, foi quem libertou Israel. Depois vieram os cananeus. Aí vem aquela
judicatura em conjunto de Débora e Baraque. A gente está até comentando hoje pela manhã, antes de começar o programa, né? Ele era da tribo de Efraim, uma mulher, uma juíza, que Deus levantou para, junto com Baraque, libertar Israel da opressão dos cananeus. Os midianitas, foi Gideão quem libertou, né? O famoso juiz Gideão, muito famoso daquela história, os 300 guerreiros de Gideão, que alcançaram a grande vitória por intervenção do Senhor. E era da tribo de Manassés. Os amonitas foi Jefté, que era um juiz canhoto, cheio do espírito, da tribo de Manassés, só que da parte oriental do Jordão, porque a tribo de Manassés foi dividida na distribuição da terra. Uma parte ficou dentro da terra de Canaã, propriamente dita, e a outra lá na parte leste, que é onde estava a Gileade. Então, este homem, Jefté, era lá de Manassés, a meia tribo de Manassés, lá em Gileade. E terminando com o Sansão, famoso juiz de Israel, homem celebrado, né, ao longo da história, que libertou Israel do domínio filisteu. No entanto, por causa da sua sensualidade exacerbada, perdeu a sua vida prematuramente, né? Ele era da tribo de Dan. E também nós temos a última parte do livro, pastor Samuel, queridos ouvintes, que é do capítulo 17 ao capítulo 21, que conta 2 fatos extremamente dolorosos na vida do povo de Israel. Uma foi a idolatria da tribo de Dan, os danitas, né, que saíram, 600 guerreiros saíram de sua tribo, da sua terra que Deus lhe dera, e foi para outra parte, massacraram a cidade e levaram ídolos, e ali ficaram adorando aquele ídolo, né? E também a imoralidade da tribo de Benjamim. Aqui foi um caso terrível, né, que uma concubina de um levita foi explorada sexualmente até a morte. Aí o homem, ele esquartejou a mulher e mandou 12 pedaços para 12 tribos de Israel. Eles se reuniram, todas as tribos de Israel, né, contra a tribo de Benjamim, e exigiram que entregasse os ofensores, né, e não quiseram entregar, e houve quase que uma tribo de Israel se extinguia, né, por misericórdia de Deus não aconteceu isso. Os juízes, nós temos os juízes que libertaram Israel, e juiz na área civil. É importante que a gente olhe essa divisão que o livro nos mostra. Quem libertou a Israel no momento de opressão? Otoniel, Eude, Sangá, Baraque, Débora, Gideão, Jefté e Sansão. E quem trabalhou na área civil? Tola, Jair, Bizã, Elon e Abidom foram os juízes que trabalham na área civil. A palavra-chave deste livro, pastor Samuel, queridos ouvintes, se encontra em Juízes capítulo 17, verso 6. Naquele tempo, diz a Bíblia, não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. É o que o texto sagrado nos diz. É Juízes capítulo 17 e verso 6. Em relação à cristologia, os juízes prefiguram Jesus no seu trabalho de libertação, é o grande libertador da escravidão do pecado, e no seu trabalho de juiz supremo para julgar o mundo quando vier pela segunda vez. Que Deus abençoe os queridos ouvintes com essa explicação e que a gente possa se apaixonar por este livro, lê-lo e descobrir aquela famosa mensagem. Todo pecado gera opressão, né? Mas quando há arrependimento, há a libertação. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pastor, além de tudo que foi destacado aí neste livro, poderíamos destacar muito mais coisas ainda, porque a palavra de Deus é abundante. Poderíamos aqui falar sobre lições preciosas que a gente pode extrair da vida de Débora, né? Da vida de Gideão. Existem personagens no livro de Juízes que tanto nos dá bons exemplos, como também nos mostra como não devemos viver, que nos dá, no caso, mau exemplo. No caso da Dalila e Sansão, de certa forma, né? Mas eu gostaria de destacar aqui nesta tarde, devido ao nosso tempo, apenas a questão de Sansão e Dalila, né? O ministério de Sansão, a vida de Sansão, seu envolvimento com Dalila, já que estamos ainda vivendo esse clima romântico, né, do Dia dos Namorados, né, e falar um pouco sobre a questão do casamento, né, na vida do povo de Deus. Casamento é coisa séria mesmo, né, pastor? A gente vê que Sansão era muito mulherenga, apesar de ser homem de Deus, só fez casamentos errados, fazia um casamento, desmanchava aquele casamento, aí casava com outro, dava errado também. Foi um desastre na vida, no ministério dele, terminou cego, como o senhor falou, morrendo prematuramente. O que podemos extrair da vida de Sansão e de Dalila
para os nossos ouvintes nesta tarde. É verdade, pastor Samuel, a vida de Sansão é uma vida trágica, né? Como servo do Senhor, um homem que recebeu dons de Deus, né? A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus vinha sobre ele, né? E aí, para fazer a obra de libertação. No entanto, essa questão sexual, essa questão de mulher, né, que sentimental, destruiu a vida daquele grande juiz de Israel de uma forma prematura, né, porque ele tinha a oportunidade de continuar aquele trabalho que Deus lidera, né, de libertar Israel e de julgar Israel quando a libertação acontecesse. Só que a questão moral complicou a vida dele, né? E o desenvolvimento dele, como você falou, a famosa Dalila, que até assistiu um filme quando era jovem, Sansão e Dalila, dá uma visão de uma Dalila muito piedosa, depois se arrepende. Que conversa, ela era filisteia, inimiga do povo de Deus, e vendeu aquele juiz, seduziu, enganou e destruiu a vida dele. Se não for a misericórdia de Deus, né, em usá-lo na sua cegueira, quer dizer, quando estava no final da sua vida, quando ele morreu, quando ele derruba aquele santuário de Dagona, o deus lá dos filisteus, mas fica aí o exemplo, né? O cuidado que se tem quando vai procurar uma esposa, né? Tanto uma mulher como vai procurar um marido, tem que pedir a direção de Deus, né? Observar certas coisas, de preferência que professa a mesma fé cristã em Jesus Cristo. Tema a Deus e ande de acordo com a sua palavra, né? A gente vê não só na vida de Sansão, mas também, como o senhor destacou no final do estudo, no final do livro de Juízes, há o problema lá do casamentos mistos, né? E casamento é coisa séria, né, pastor? Não é para estar fazendo, desmanchando, refazendo. Não se pode experimentar casamento. A pessoa deve se casar segundo Deus determina que seja realizado aquela instituição, né? A pessoa que vai uma tem que casar pensando nisso, né? Não é casar e experimentar, se não der certo, não. Aos olhos de Deus são dois, uma só carne, e agora tem que cuidar, viver a vida conjugal. Eu estava comentando com você essa questão de convivência a dois, não é fácil, né? Porque são duas pessoas que vêm de cultura assim, de familiares diferentes, né? Uma série de coisas, mas eu acho que o grande segredo é a renúncia, né? Renunciar aos nossos caprichos, né? E procurar conviver feliz para a glória de Deus. Amém. Então você que é jovem, que está pretendendo se casar, siga os princípios da palavra de Deus. Você que já é casado também, tema a Deus, obedecendo a sua palavra, porque como foi já dito aqui, o segredo da bênção, do milagre, do perdão é obedecer a palavra de Deus, é se submeter a ela. Inclusive a mensagem do livro de Juízes é muito clara. O povo pecou e pagou pelos seus pecados, porque cada um queria fazer o que lhe achava mais reto e não obedecer ao líder do Senhor que promulgava sua palavra, né? No lugar de obedecer a palavra de Deus, né, que estava já revelada, já tinha o livro de Deuteronômio entregue, já estava tudo, o Pentateuco já estava tudo definido e entregue ao povo de Israel. Cada um achava que deveria fazer como fosse conveniente. E não submeter a palavra de Deus, resultado, vinha a opressão. Ainda hoje é assim. Quando o crente não esquece a palavra de Deus e começa a caminhar pela sua própria consciência, o ditame do seu coração, vai incorrer em erro e vem a opressão, as consequências, né? Mas graças a Deus que Deus é um Deus misericordioso. Deus está pronto a perdoar, né? Agora, cuidado para não abusar da bondade de Deus. Da bondade, é verdade. Deus abençoe o pastor Eudes, a cada um dos nossos ouvintes. Se você quiser conhecer melhor o nosso ministério, quer presencialmente, quer virtualmente, nos faça uma visita. Temos o nosso site que diariamente recebe uma boa quantidade de visitas, cerca de 800 a 1000 acessos. Você pode nos visitar através do seguinte endereço eletrônico: 3iec.com.br. Inclusive lá você pode nos conhecer, né, através de vídeos. Lá tem vídeo de pregação, tem uma série de fotos lá, né, uma série de estudos. Então fique à vontade para nos fazer uma visita virtual e preferencialmente uma visita presencial lá no Conjunto Ernesto Gás, Rua Elba Maria Silva da Costa, vizinho ao Senec. Não tem erro, você será muito bem recebido. Mas vamos agora ouvir mais uma bela canção e logo em seguida estaremos abrindo aqui os microfones para os irmãos participar.
você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior. Canta comigo! Que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Assim, eu venho falar do valor que você tem. Novamente, quero ouvir. Valorize. Tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Quero ouvir bem forte. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Por que razão? Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Até com inimigos inexprimíveis. Você pode então receber que pra ele é algo importante em você. Por isso levante e cante, exalta o Senhor. Você tem agora. Você tem agora. Quero que valorize. Assim. Oh, maravilha! Nada de ficar sofrendo angústia e dor. É isso aí, valorize o que você tem, não jogue sua vida fora, sua vida é um dom de Deus, obedeça a sua palavra e você viverá uma vida com abundância, vida eterna em Cristo Jesus, vida mais que vencedora, amém? Os irmãos já podem desde já, não é? Ligar e participar do quadro da Bíblia Pergunta e você responde. Nossos telefones são 3222-4700 ou 3241-2864. Temos já o ouvinte na linha. Alô, com quem falo? Alô, fala com a irmã Angélica do Valentina. Irmã quem, Vera? Angélica. Já sabe a resposta, irmã Angélica? Já, meu amado. Arã e U. Tem certeza? Absoluta, enquanto assim. Amém. Capítulo 17, versículo 12. Ok. Qual o seu telefone para contato, irmã Angélica? 88 57 74 91. Ok. Vai ficar aqui registrado para sorteio no final do mês. Amém? Deus abençoe. E temos mais um ouvinte na linha. Com quem falo? Caiu a ligação. Mais um. Fica à vontade, com quem falamos? A paz do Senhor. Alô? Alô? Claunice. Claunice, de onde? Daí do Gá, sou do Gá, frequenta aí a nossa igreja. Ah, de casa. Pode dizer, irmã Claunice. Eu liguei agora, não entendi a pergunta, como é? A pergunta é: quais os nomes dos personagens bíblicos que sustentaram as mãos de Moisés na batalha contra Amaleque? São dois personagens, viu? Ela pode responder na próxima semana, né? Ainda tem tempo, né? A senhora deu uma pesquisadazinha, viu? Tá no livro de Êxodo. Eu vou dar essa dica. Tá no livro de Êxodo, tá bom? Que Deus abençoe, viu, irmã Claunice? Temos mais um ouvinte. Alô? A paz do Senhor, com quem falamos? Maria de Lourdes. De onde? Do bairro São José. Do bairro São José. Ô, pastor. Oi. Me perdoe, eu não sei responder essa pergunta aí da Bíblia, não. Eu queria perguntar
Aquele outro pastor que estava aí, que saiu mais casa dele, eu queria pegar o contato dele. Poderia me dar? O contato do pastor Eudes? Isso. Querida, apareça lá na igreja, na terceira igreja congregacional no Geisel, viu? A senhora é bem-vinda lá, nós estamos ali nos dias de culto, estamos ali também na quarta-feira pela manhã. Meu contato é 88-80-83-10, viu? Tá certo? Amém. Deus lhe abençoe e lhe dê um dia em paz, em nome de Jesus. Amém. Mais um ouvinte na linha. Com quem falamos? Alô? Paz do Senhor, povo de Deus. Paz, irmão. Seja bem-vindo. Como é o seu nome? Almir, Almir, de onde? Mandacaru. Mandacaru. Fica à vontade, irmão Almir. Irmão, foi Arão e Ur. Certo. E o seu telefone? É 8728 8728 2966. 2966. O irmão congrega onde? Em Mandacaru, Granja Machado. Ok, seja bem-vindo, Deus abençoe ao senhor e sua família, viu? Mais um ouvinte, a paz do Senhor. Caiu a ligação, graças a Deus, né? São muitos os ouvintes, estamos registrando aqui a participação de todos, ok? Mais um ouvinte, com quem falo? Alô? Alô, pois não, com quem falo? Com a irmã Graça, pastor Samuel. Irmã Graça Alcântara? Graça Alcântara. Tá cobrando, hoje foi, conseguiu, bichinha. né? Deus abençoe, minha santa. Já deu a resposta desde sábado. Eu sei, eu já registrei aqui, mas pode participar ao vivo. A paz do Senhor, um abraço para os amados pastores, e tenham um bom dia. Amém. Ô, Graça, uma palavra para você. Contende Jeová com os que comigo contendem, peleja contra os que contra mim pelejam. Deus te abençoe, minha santa. Mais um ouvinte aqui. Alô, com quem falo? Alô, a paz do Senhor, com a irmã Lucinete. Olha, Deus da segunda igreja congregacional de Zavaz, viu? A irmã já participou do quadro, né? A Bíblia pergunta e você responde? Já participei, só estou aqui expressando a minha alegria, né, de ter aqui na rádio agora, né, a voz congregacional, porque estava faltando, né? Amém. Vou ser uma, assim, membro da congregacional e por esse programa, né, que agora Deus vai abrilhantar mais ainda essa PAD, que é diferente de todos, igual a você. A paz do Senhor para todos. Amém. Que ore por nós. Não esqueça de pedir a Deus que Deus nos dê graça em nome de Jesus. Amém. Divulgue também, se for possível, retransmita. Deus esteja abençoando usando essa programação. Mais um ouvinte. Alô? Alô, com quem falo? É Alba, Irmã Alba, de onde? Mandacaru. Certo, irmã Alba. Vai participar do quadro? Vou. Qual é a resposta? Arão e Ur. Certo, me dê seu telefone. 8852 8852 1811. 1811, é isso? É. Mandacaru. Os irmãos do Mandacaru são uma benção, né, pastores? Tudo na Tá sintonia. ligado. Realmente a Um abraço CPAD está pra com audiência todos. muito grande. Nós louvamos a Deus por isso. E está crescendo mais ainda com a voz congregacional, né? Amém. Só mais um ouvinte, né? Nós vamos agora encerrar o quadro, porque ainda temos alguns avisos. Com quem falo? Alô? Alô, com quem falo? Boa tarde, Boa tarde, a paz do Senhor. Pai do Senhor. A paz do Senhor, fica à vontade, irmão. Com quem falo? Esta é a Vitória de Jaguaribe. Vitória de Jaguaribe. Sim, Vai participar do quadro, a Bíblia pergunta, você responde? vou. Qual é a resposta? Arão e Ur. Tá sabida, né? É uma jovem. Qual a sua idade? Alô? Vitória? Desligou. Deus abençoe. Depois ligue para aqui, Vitória, dando seu telefone, viu? Amém. Deus abençoe nossos ouvintes. Vamos mandar um alô aqui para os nossos aniversariantes, né? Irmão Nivaldo. Boa tarde, a paz do Senhor. Fica à vontade. Quem são os nossos aniversariantes da semana? Boa tarde, pastor Eudes. Boa tarde, ouvintes, amigos e irmãos da CPAD FM 96.1. E aqui estamos, pela graça de Deus, em nome da Secretaria de Missões, para mencionar e parabenizar, ao mesmo tempo, os aniversariantes do dia 8 ao dia 13. São os seguintes:
Viviane da Costa, Isvonete da Silva, Rota do Sol, Cleane Martins, Rota do Sol, Marcone da Silva, Rota do Sol, Stephanie Giuliane, dia 10, que é aniversário de Maria de Lourdes, Rota do Sol, Marília dos Santos, Eusari Maria Valentina, do Valentina, Taimarion Alves, do Valentina, Maria do Socorro, do Hernandes Sato, e finalmente Catiane Ferreira, do Hernandes Sato. Que Deus possa abençoá-los a todos ricamente. Amém. Pastor Eudes, amanhã temos uma programação especial, né? Em nossa igreja, sede, pela manhã o grupo Gideões Internacionais estará nos fazendo a visita, e à noite o pastor da igreja presbiteriana lá do Gás, o pastor Eduardo, estará também trazendo a mensagem, culto de missões. O que é que tem de tanta novidade? É verdade, pastor Samuel. Nós queremos convidar os nossos queridos ouvintes, quem puder nos prestigiar, que amanhã nós teremos o nosso domingo missionário, né? Pela manhã estará conosco os irmãos, estarão conosco os irmãos Gideões Internacionais, uma parte deles, para dar um relatório à igreja do trabalho que eles estão fazendo aqui na Grande João Pessoa, e também irá ministrar a palavra o pastor Jadaías, o Ebenezer deve louvar ao Senhor, e você trabalha sob a sua orientação, eu sou diretor de missões da igreja. E à noite nós teremos um grande culto de celebração, também ainda referente ao dia de missões da igreja. Estará conosco, como você falou, o pastor Eduardo, da Igreja Presbiteriana do Geisel, e nós iremos levantar neste culto uma grande oferta para a aliança, né? A missões da nossa denominação, iremos levantar ali, e queremos que os nossos irmãos, que quando chegarem lá, já tragam a oferta que eles dão domingo, costumeiramente dobrado, para a gente encaminhar esse dinheiro para a nossa denominação. Amém. Você que ama missões, não é? Você pode nos fazer uma visita lá na rua Elba Maria Silva da Costa. Pela manhã o culto começará a partir das 9h30 e à noite a partir das 6h da tarde, ok? E você que mora aí na Rota do Sol, no Valentina, no Hernandes Sátiro e no José Américo, também pode nos fazer uma visita. Nós temos congregações em cada uma dessas localidades. Lá na Rota do Sol, por exemplo, a nossa congregação fica na rua Maria José da Silva, sem número, rumo ao caminho da Praia do Sol. Depois do posto de gasolina, ali, segunda rua à direita, procure lá o presbítero Silas, ou o diácono Bonifácio, que é muito conhecido, ele é cabeleireiro, né? E lá você vai poder ouvir um pouco mais da palavra de Deus. Você que mora aí no Valentina, faça-nos uma visita na rua Padre João Félix de Medeiro, número 98, muito fácil de encontrar, por trás do supermercado Bem Mais, ali próximo à Integração. Procure lá o presbítero Enoaldo. Lá no Hernandes Sátiro, o nosso endereço fica na rua Henrique Bilassi, número 15, em frente à Escola Carmelita Gomes. Procure lá o presbítero Saúl. Inclusive queremos mandar aqui um alô especial para o nosso amado presbítero Saúl, sua esposa Vilma, que também estiveram no jantar de namorados. Inclusive, né, sábado passado estivemos lá comemorando mais um aniversário. E no José Américo, nosso endereço fica na rua Antônio Ximenes, número 144, próximo ao bar do Pereira. Infelizmente, não é? Estamos chegando ao final do nosso programa. O relógio aqui da Terra não é convertido, não é? E por hoje é só. Mas, se Deus quiser, no próximo sábado estaremos de volta para trazer mais da palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Amém? Que Deus abençoe a todos. Diferente de todas, igual a você. CPAD. Diferente de todas, igual a você. CPAD.